Evangelho de Mateus, capítulo 26. Vamos ler um único versículo e sobre esse texto basearemos a mensagem desta noite. Assim diz a palavra do Senhor: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Não é à toa que cantamos o hino que tem por título Vigiai e orai. Bem de manhã, vigiai e orai. Ao meio-dia, vigiai e orai. E à noitinha, vigia e ora. Lembramos do profeta Daniel, que orava de manhã, orava ao meio-dia e orava ao anoitecer. 3 vezes por dia, a postura de oração, de vigilância, se faz necessária. Ou seja, a ideia aqui é, para enfrentarmos cada etapa da vida, cada desafio, cada período do dia, precisamos da ajuda, do socorro do Senhor, conscientes de que nossa carne é fraca. Muitas vezes nosso espírito está disposto a fazer a vontade do Senhor, mas esbarramos na fragilidade de nossa própria carne. Para vencermos o pecado, não andarmos na carne, andarmos do espírito, é preciso oração, é preciso vigilância. Quero chamar a atenção de vocês no início dessa mensagem para uma outra palavra de Jesus, um outro conselho que muitas vezes, diante deste conselho aqui, pode parecer conflitante, paradoxal. Vamos ver se é o caso. É quando os discípulos pedem para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. Jesus ensina os discípulos a orar aquela oração que bem conhecemos de cor e salteado desde a nossa infância. Chega um ponto da oração que toca exatamente nesse particular, na questão da tentação, em que Jesus nos ensina a orar pedindo: não nos deixes cair em tentação. Por que é que tal frase, tal ensino de Jesus pode parecer contrário ao que acabamos de ler em Mateus capítulo 26, versículo 41, quando ele diz: vigiai e orai? Porque pode acontecer, pode ser o caso de alguém aprendendo com Jesus a orar, dizendo: não nos deixes cair em tentação, essa pessoa seja levada à seguinte conclusão: essa questão de não cair em tentação é algo que compete única e tão somente a Deus, e eu entrego essa situação nas mãos dele e cruzo os braços. Senhor, já orei, não me deixe cair em tentação. Bom, agora o assunto é seu, eu sossego. Eu sei que pessoas com um pingo de sensatez não chegariam a essa conclusão, mas é possível. É possível que alguém, ao orar, não nos deixes cair em tentação, esteja colocando sobre Deus a responsabilidade de tudo a respeito de não cair em tentação. Bem, agora que eu pedi, compete a Deus não me deixar cair em tentação, e eu posso caminhar sossegado. Mas o Senhor Jesus, talvez, até mesmo para evitar tamanho disparate, ele também ensina: vigia. Para não cairmos em tentação, é necessária uma atitude deliberada de nossa parte, que nós estejamos em estado de alerta, de atenção em relação às tentações, vigilantes para os ataques
do inimigo. Essa espécie de vigilância é aquela que se exige num campo de batalha. Se estamos cientes de estarmos num campo de batalha, numa verdadeira guerra, sabemos que o inimigo pode vir ao nosso encontro a qualquer hora, a qualquer instante. Podemos ser atacados em todo e qualquer momento. Vigilância então se faz necessária. A vigilância é uma obrigação, é uma condição para vencermos este ataque do inimigo. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Devemos estar vigilantes, apostos, preparados para a guerra, preparados para o ataque. O ataque pode vir a qualquer momento. Não pensa que você vai ser tentado o tempo todo da mesma forma. Não é assim. O diabo é estrategista. Sendo ele estrategista, ele não vai estar te atacando o tempo todo instante. Ele vai deixar você um pouco sossegado, para que você possa baixar a guarda. Está entendendo? Quando nos sentimos mais seguros, é às vezes aí que corremos mais perigo, porque não atentamos para a ameaça como devíamos atentar em todo o tempo, de manhã, de tarde, de noite, para cada período do dia, uma atitude, uma posição. Não nos deixes cair em tentação. Ensina para nós que sem a ajuda de Deus, por sermos fracos, diante da tentação, o resultado final é derrota. Sem a ajuda de Deus, nós vamos sucumbir às pressões e às tentações. Quando falamos aqui de tentações, elas são de toda espécie. Tentações do medo, do pavor, da angústia, tentações da desconfiança, tentação dos ciúmes, da inveja, a tentação do ódio, da raiva, a tentação da vingança, tentação sexual, tentação da ambição, tentação da cobiça, tentação... Puxa vida, deixa eu ver mais aqui. Estou tentando pegar tudo aí, mas da mentira, do medo, do pavor, do querer ser, do querer puxar o tapete do outro, ultrapassar, de usar outras pessoas, do egoísmo, do individualismo, de tanta coisa. As tentações, as pressões da vida, as contingências do dia a dia, os relacionamentos, as amizades, a família, o trabalho, todos os temores, os perigos que nos cercam, os favores. Então é muita coisa que ameaça a integridade, a estrutura, que nos coloca muitas vezes em xeque. Precisamos estar cientes de que não podemos enfrentar o mal com as nossas próprias forças carnais, humanas. Por isso Jesus nos ensina a recorrer ao poder divino para enfrentarmos a tentação. Vigia e ora. Não nos deixes cair em tentação. Esteja vigilante, esteja em oração. Você precisa de Deus para vencer. Não pensa que você pode viver o seu dia do jeito que você bem entende e que o resultado vai ser aquele que você espera. Não pensa que você vai encontrar felicidade longe de Deus. Não pensa que você vai encontrar a paz longe da oração e da vigilância. Não, cuidado. Então, se é verdade que, por um lado, dependemos da ajuda divina para vencermos a tentação, também é verdade que não podemos entregar esta questão
nas mãos de Deus e cruzarmos os braços. Devemos entender como é que Deus nos ajuda a vencer a tentação. Como é que se dá isto? Quando eu oro, não me deixe cair em tentação, como é que esta oração, esse pedido é atendido? Deus não vai enfrentar a tentação em nosso lugar, mas uma coisa Ele faz: Ele nos ajuda, Ele nos dá, nos concede poder, Ele nos concede armas espirituais, a armadura de Deus, como citamos. Ele nos dá o seu Espírito, Ele nos dá a sua palavra, Ele nos dá a sua promessa, Ele nos dá um novo coração, Ele nos dá uma nova mente, Ele nos capacita, Ele nos cobre de recursos incontáveis. Quando você lê Efésios capítulo 1, logo no comecinho, ali o apóstolo Paulo diz: fomos abençoados com toda sorte de bênçãos e graças espirituais, toda sorte. Isto, algo que já nos foi ofertado, produto da graça, a seu dispor, para vencer o mal. Você que é um cristão, saiba que você está debaixo de uma bênção extraordinária, tremenda, toda sorte de bênçãos e graças espirituais. Nos concedeu o seu Espírito, nos fez novas criaturas, nos capacita, nos concede armas poderosíssimas, toda a armadura de Deus. Diz o apóstolo Paulo que estas armas não são carnais. As nossas armas, as que estão à nossa disposição, que nos foram concedidas pela graça divina, são antes poderosas em Deus para vencermos fortalezas, para vencermos toda a cidadela, todo o exército do diabo que se levantar contra nós. Já pensou num negócio desse? Saiba, você é um filho de Deus que tem recebido de Deus um poder. Eis que vos dou poder, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, poder para pisar a serpente, para pisar e dominar sobre todo o domínio do mal, poder para ligar e para desligar, poder para vencer a tentação. Diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, e o pecado não terá domínio sobre vós, e o maligno não vai tocar em você. É isso que ele diz. Ele não tem poder. Ele, Deus, é quem tem poder. Ele, Cristo, é quem tem poder. Não estou negando que o diabo não tenha poder algum. Eu estou pensando que quando falamos de quem é verdadeiramente poderoso, temos Jesus. Esse sim é todo poderoso. Portanto, diante dele, todos os poderosos, digamos assim, têm que se curvar. E você recebe o poder daquele que é todo poderoso. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide na autoridade, ide debaixo da bênção, debaixo da unção, daquele que tem todo o poder no céu e na terra, daquele que te envia até mesmo como ovelha no meio de lobos vorazes. Mas você é um abençoado, você é um abençoado, você é uma abençoada. Você está entendendo? O maligno não toca. Essa consciência de quem somos e do que temos em Deus é imprescindível. Você precisa se apropriar. Revista-se de toda a armadura de Deus para poder vencer. Diz Tiago que a gente deve resistir ao diabo. É ele que falou? Agora me deu um tilt aqui. Eu sei que foi um dos apóstolos. É Tiago, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você já parou para pensar? Mas o Alexandre deve estar lá na ponta, do meu lado direito, lá na ponta.
Já, Alexandre está pensando: quem sou eu para resistir ao diabo? Sozinho na carne? Não. Mas vigiando e orando, com a ajuda de Deus, eu boto sim o diabo para correr. Está entendendo? Não pensa que você pode enfrentar o diabo? Você não pensa. Mas não é eu, é Deus em mim, é eu revestido da graça divina, do poder divino. Por isso o pecado não terá domínio, por isso o maligno não toca, por isso o nascido de Deus vence o mundo. E qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. Tenha confiança em Deus, tenha confiança em Deus. Não pensa que porque orei, Pai, não me deixe cair em tentação, que eu possa agora sossegar, porque esse assunto da tentação está nas mãos de Deus e eu simplesmente vou viver minha vida despreocupadamente. Não, você está em guerra. No mundo temos muitas aflições, no mundo temos muitas pressões, nós estamos num campo de batalha, precisamos então vigiar e orar, fazer como Daniel, 3 vezes ao dia, acertarmos os nossos ponteiros, revestir-nos da graça e do poder para vencer. A gente às vezes fica relaxado. Muitas pessoas, até em nome da graça divina, vivem uma vida relaxada. É graça, está na mão de Deus, o que tem que ser será, e fica vivendo sossegadamente. Não, estamos enfrentando uma luta, uma batalha, estamos em campo de guerra. Portanto, Deus nos enviou ao mundo, e no mundo que é hostil, que foi hostil ao seu próprio Filho. Devemos estar cientes de que muitas armadilhas estão ao nosso redor. A gente não pode viver a vida cristã de maneira relaxada. Não pensa que você vai vencer porque Deus te deu a armadura. Não, você vai ter que usá-la. Está entendendo? Deus já te abençoou com a armadura dele? Não há um único cristão que não tenha sido abençoado com a armadura de Deus. Não pensa que você vai vencer sem ser cheio do Espírito Santo. Mas todo mundo recebe o dom do Espírito. Se é cristão, é nascido do Espírito. Mas a palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito Santo. Portanto, encher-se do Espírito Santo é algo que tem a ver com uma atitude do cristão proativa. Eu preciso propor no meu coração ser cheio do Espírito, eu preciso buscar, eu preciso ler a palavra, eu preciso orar. Vigia e ora para não cair em tentação. Vigia e ora para estar cheio do Espírito. Vigia e ora para estar apropriadamente calçado, vestido, preparado com a espada da verdade para rechaçar, para vencer, o escudo para rechaçar os dardos inflamados do maligno, escudo da fé, palavra, a espada da verdade. Isso tem que estar afiado. A palavra da verdade tem que estar afiada na nossa boca. Lembra que Jesus no deserto, diante das tentações de Satanás, porque Satanás não tentou Jesus desde o primeiro dia do mesmo jeito, ele esperou Jesus estar no momento mais frágil, para vir a ele naquele dia. Existe sim, meus amados irmãos, o dia da tentação, não um dia apenas em nossa vida, mas aquele dia em que ele vem com tudo contra nós. Na maior parte dos casos, as tentações que sofremos, essas cotidianas, dizem muito mais respeito às nossas próprias concupiscências, como bem falou o apóstolo Tiago. Somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Então, o diabo nem tem muito trabalho nesse caso. Concorda comigo? Nem tem ele muito trabalho. Nós mesmos já temos algo em nós, a fraqueza da carne, as inclinações da carne,
Portanto, mesmo na vida de um crente, a carne milita contra o espírito. Percebemos uma batalha espiritual, por isso a vigilância em relação às nossas próprias concupiscências, apetites e desejos. O diabo sabe muito bem quais são os nossos pontos fracos, aquelas que são as nossas concupiscências e inclinações, e ele vai preparar o dia do bote, o dia em que ele vai armar uma verdadeira arapuca e vai vir contra você com um ataque pesado. Vigia e ora, porque a tentação vem. E quando eu falo de tentação vem, é diferente, é especial, é para te destruir, é terrível, é maligna, é especial, diferente. Bom, tendo dito isso, eu vou contar uma experiência para vocês que já tenho contado, mas eu acho que ela calha. Eu tinha 19 para 20 anos, vim de um culto, mas eu estava adorando a Deus, gente. Eu estava um culto abençoado, abençoadíssimo. Eu acho que era um sábado à tarde e era um culto maravilhoso que eu vim, mas eu era um jovem que eu buscava Deus, que eu estava em oração, que eu estava vigiando, que eu estava orando. Eu vim de um culto. E contei isso esses dias para vocês. Chego numa casa e tem lá a família, ninguém lá da casa, só uma moça vestida numa toalha. Está percebendo? Eu tenho aqui para comigo, que eu pude vencer porque eu estava vigiando e orando, porque eu tinha vindo de um culto. Quero dizer para vocês o seguinte: eu fugi dali, de toda a tentação, de tudo aquilo armado ali para mim, e louvo a Deus, porque Ele me deu graça e força para fugir. Mas e se em vez de eu ter vindo de um culto, de eu estar louvando, porque eu lembro que no caminho, que eu ia para a casa dessa família conhecida, no caminho, eu estava cantando um hino, eu estava louvando e bendizendo a Deus. E se diante da tentação eu percebi todas as luzes vermelhas, amarelas, tudo piscando assim, e não foi fácil, e se eu tivesse naquele caminho, em vez de ter ido para, digamos, indo para o culto, vindo de um culto, eu tivesse assistido um filme pornográfico, por exemplo, ou uma cena picante, e tivesse com maus pensamentos, e tivesse vindo pela rua, em vez de estar louvando e bendizendo a Deus, com olhares levianos e procurando, caçando menininhas. Não, pedófilo, tá? Mulheres. Não vamos chegar tanto, não precisa. Assim, e ao chegar naquela casa, já alimentada a minha carne, todos os seus apetites, eu pergunto para você, se teria tido o mesmo resultado? Estamos falando da mesma pessoa. Eu quero com isso ajudar a gente a entender que isso de vencer a tentação não vai se dar de modo automático na nossa vida. É preciso zelo. Eu disse para vocês, meses depois eu vou estar me casando com a Cristina. Eu era noivo nessa ocasião e venci a tentação que bateu a minha porta de modo bem forte. Fomos para um hotel no dia da lua de mel, casados, eu e a Cristina. Ali pude conhecê-la, biblicamente falando. O primeiro ato daquela lua de mel foi dobrar nossos joelhos. Eu tinha 20 para 21, Cristina tinha 20. Eu tinha feito 21 naquela semana. Casou no dia 11 de agosto, no dia 8. Oramos. O texto que abrimos as escrituras assim, e o texto que abrimos era aquele de Daniel, que curiosamente dizia: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar.
tivemos uma noite bacana. Esse já foi beber água agora, vai beber água. Porque às vezes a gente pensa que a Bíblia vai estragar as coisas, mas foi Ele que criou tais coisas, o nosso Deus. E quando você está nas mãos de Deus, a pureza e a beleza e a excelência dessas coisas alcançam um ápice incrível, maravilhoso. A santidade nesse negócio, diante de Deus. Sabe, na manhã seguinte, quando acordamos, ligamos pela primeira vez a televisão, e ao ligarmos a televisão, assustados, era um filme pornográfico. Mudamos rapidamente o canal, caímos no Rex Hubbard. Somos velhos, somos da época em que passava na televisão brasileira um programa evangélico chamado de um pastor Rex Hubbard, e ouvimos a palavra de Deus. Pertencemos à família de Deus. E eu não sou mais triste, mais frustrado por ter feito como Daniel. Eu propus em meu coração não me contaminar. Não estou dizendo que foi fácil, não estou dizendo que minha vida foi uma maravilha, que eu nunca caí em alguma tentação, mas graças a Deus nessa questão eu tenho tido graça e vitória, e estou muito feliz ao lado da minha esposa. Mas vigiar e orar é muito importante, muito importante. Eu não conquistei essa vitória na minha própria força, não pensa que eu já nasci. Uma vez o meu filho Samuel falou: pai, você é especial, você não passou, você foi um jovem diferente, não passou pelas mesmas tentações, porque eu não tinha ainda aberto o jogo sobre coisas dessa natureza. Diz o apóstolo Tiago, estamos falando de Tiago, embora não preguemos sobre ele hoje, que o Elias, porque às vezes a gente olha para profetas de Deus como Elias e vê esses homens tão exaltados, tão elevados, e ainda que eu não me compare a Elias na estatura de profeta que ele foi, o meu filho, aos olhos do meu filho eu era, né? Sabe aquela ideia do que o pai é herói e tal, e ele me via assim, como alguém acima da normalidade, e eu falei: isso não é bom para você. Por quê? Porque primeiro que é falsa a visão, segundo que se você me enxerga assim, que eu já nasci um escolhido, um predestinado, alguém que já foi separado, alguém que já nasceu com uns dotes especiais para vencer a tentação, você não vai aprender nada comigo, eu nunca vou ser uma inspiração para você, concorda comigo? Se eu entendo que foi Elias assim, porque Deus fez ele ser assim, já deu para ele tanta força para ser aquele tremendo herói da fé, a gente tem alguma coisa para aprender com ele? Nada. Ele é tremendo, ele é excepcional, ele não era nem desse planeta, ele foi arrebatado, eu acho que ele era de outro planeta, é um anjo, e ninguém aprende nada com anjos, só vamos aprender com seres humanos de carne e osso como nós. E o apóstolo Tiago faz questão de dizer: Elias era homem de carne e osso como a gente como a gente, e ele sujeito às mesmas tentações, ou seja, a tentação para ele não era mais fraquinha porque ele era mais forte, pelo contrário, quanto mais forte você for, mais forte será a tentação. Deus não permite que sejamos tentados acima das nossas forças, portanto a tentação é, nesse sentido, até proporcional à capacidade de cada um, e Deus concede a cada um de seus filhos recursos para a vitória, recursos para a vitória, recursos para vencer, à sua disposição, você pode vencer. Elias venceu, e ele, sujeito às mesmas tentações, orou, e não choveu, orou de novo e choveu. Ele fez muitos milagres pelo poder divino. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, e se foi justo ele, foi porque venceu as tentações. Ele foi colocado, inclusive, sabemos que quando ele teve fome, Deus propiciou para ele
um suporte para aquela crise. Nada mais, nada menos do que uma viúva que tinha um filho pequeno. Com a última refeição, estava ela prestes a morrer, mas ela compartilha aquela refeição com ele e passa a partir dali a conviver com Elias. Mais adiante ela vai dizer: eu sei que você é um homem de Deus. Passado meses ou anos de convivência, se ela tinha um filho pequeno e era viúva, ela era ainda jovem, concorda comigo? Por que imaginar que ela era feia? Eu acho que essa viúva representou uma grande tentação na vida de Elias. O que eu sei é que depois de meses de convívio, no mínimo meses, ela vem à presença do homem Elias e diz: eu sei que você é um homem de Deus. O que você acha disso? Sabe quem mais sabe quem eu sou ou quem eu não sou? É a Cristina, não é? É quem convive com a gente. Pastor Paulo, quem mais conhece o pastor Paulo que a Neuza? Quem mais conhece o Isaías que a Leda e o Isaías? O Ricardo, quem é que te conhece mais, Ricardo? E se ela puder um dia, depois de todos os anos, dizer: eu sei, Ricardo, que você é um homem de Deus. Eu sei, Celso, que você é um homem de Deus. Eu sei, Raul, que você é um homem de Deus. Eu sei. Sabe por que eu sei? Porque eu já provei, experimentei e vi que é homem de Deus. Que coisa extraordinária. Não pensa que existem servos de Deus que não sejam tentados. Todos somos tentados. E todos temos recebido da parte de Deus capacidade para vencer as tentações, para vencê-las. Não devemos fazer do pecado um projeto de vida. Devemos acordar a cada manhã e nos postarmos diante de Deus, cientes da nossa própria fraqueza e limitação, que a vida cristã não pode ser vivida na carne, na força, e aí orarmos e buscarmos o socorro e a força divina. Não devemos fazer como Pedro, que naquela ocasião, Mateus 26, voltando para o texto, sabemos que Pedro também vinha de um culto, assim como eu, que naquele dia saí de um culto. Ele participou da ceia do Senhor. Na própria ceia foi avisado por Cristo: você há de me negar 3 vezes. Mas ele dizia: eu jamais farei isso. Eu jamais farei isso porque eu não sou como os outros. Eu não sou como os demais. Eu sou melhor que outras pessoas. Eu até sei, Jesus, porque o Senhor me escolheu. Porque eu sou forte. Porque eu sou bom. Porque eu sou o cara. Porque eu sou o tal. Eu até acho que João, Tiago, Judas, eles bem são capazes mesmo de te trair. Mas ainda que eles te traiam, eu jamais te trairei. E falou isso confiado na sua estrutura moral, na sua capacidade de lidar com as pressões da vida. Simão, Simão, hoje mesmo me negarás 3 vezes antes do galo tocar. O problema dele é que ele achava que não precisava nem orar muito, que ele por si era capaz de enfrentar o diabo, o Império Romano, todas as tentações e provações da vida e vencer. Aí vão para o jardim de oração. Sabemos que é naquele jardim, dentro de instantes, que Jesus será preso. Mas Pedro não sabe o que vai acontecer. Jesus está preparando Pedro. Jesus não quer que Pedro caia. Jesus ora, intercede por Pedro. Jesus diz para Pedro e para os demais: vigiem e orem para não cair em tentação. Eu percebo que o espírito de vocês está preparado, mas a carne de vocês é fraca. Cuidado, vigiem e orem. E o que vemos Pedro fazer? Pega no sono, cochila, vacila, não vigia e nem ora. De repente são surpreendidos
pelos soldados que prendem Jesus. E mais adiante, Jesus sendo levado, Pedro vai ser capaz de negar a Jesus diante de uma serva, diante de empregados. 3 vezes ele nega a Jesus. Caiu em tentação. Por que faltou? Vigiar e orar. Se Pedro orava, não me deixe cair em tentação, eu não sei, mas ele aprendeu a orar assim com Jesus. O problema dele foi achar que era o tal, talvez não precisasse tanta oração e nem de tanta vigilância. E se Jesus estava propiciando armas e condições para ele vencer, sabemos que Jesus não enfrentou a tentação de Pedro no lugar de Pedro, e porque Pedro não seguiu o conselho do mestre de vigiar e de orar, de estar preparado, ele sucumbiu às tentações. Sabemos isso. Portanto, o que devemos ter bem claro, e com isso termino aqui, é que Deus quer nos ajudar e Ele nos ajuda a vencermos as tentações. Ajuda como? Dando para nós uma série de recursos, graças espirituais. A palavra dele é santificadora, o Espírito Santo, a oração. Mas Ele não vai vencer a tentação no nosso lugar. Por isso a palavra de Deus diz que você deve vencer. Ao vencedor ou à vencedora dar-lhe-ei entrar, dar-lhe-ei comer do paraíso, receberá a coroa da vida. Por isso a gente ouve o apóstolo Paulo falando assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele não está dizendo, Deus combateu o bom combate, eu entreguei essa causa na mão de Deus, Ele fez tudo por mim, eu não fiz nada, eu pude ficar sossegado, vivendo regaladamente, tranquilamente, relaxadamente até. Não, Deus não vai assumir o seu corpo e vai enfrentar a tentação no seu lugar. Ele vai ajudar você, e é preciso que você faça bom uso de tudo aquilo que Ele põe a seu alcance. Você busca, você ora, você pede, você recebe, você trabalha, você vigia, você ora, você toma atitudes concretas, você se apropria, você toma atitude de fé, você resiste ao diabo, você desperta, você acorda, você toma a espada na tua mão, toma a espada da palavra de Deus na tua mão, você usa o escudo. É você quem vai fazer isso, é você quem vai batalhar. Não pense que Deus vai batalhar no seu lugar, Ele não vai. Ele quer que você vença. O pecado não terá domínio sobre vós e tal. Não vamos fazer que nem Balaão. Quando a tentação chegou a Balaão, com aqueles presentes do rei Balaque, e aquela proposta indecente de amaldiçoar o povo de Israel e receber tamanhas riquezas, o Balaão, como um profeta de Deus, acolhe o tentador, os tentadores. Meus irmãos, quando a tentação chegar na tua porta, lá no portão da tua casa, você já rechaça ela ali, você não dá acolhida para ela, você não deixa ela entrar na tua casa. O que Balaão fez foi: entra pelo portão da frente, vem cá, entra na sala de estar, vem cá, entra no meu quarto. Os tentadores foram hospedados com uma proposta indecente, que bem sabia Balaão ser contrária à vontade divina, mas ele, por causa da cobiça, ele por causa dessa concupiscência da carne, das inclinações do seu coração, que cegavam os seus olhos, fez do profeta um cego, que não podia mais enxergar o anjo de Deus, o anjo da morte, enquanto a mula pôde enxergar futuramente. Estas concupiscências fecham os olhos de verdadeiros profetas de Deus, que vão se transformar em filhos de Belial, em filhos do pecado, em filhos de Satã. Vemos essa transformação terrível acontecendo com Balaão, porque ele acolhe os tentadores, e ele diz: veremos, eu vou consultar a Deus. É gente que está querendo uma brecha na Bíblia, uma brecha em algum lugar para ser falho. E aí vemos a perdição de Balaão,
Por isso, não sigam a doutrina de Balaão. Não aceitem o pecado como projeto de vida para vocês. Não acolham a tentação. Não permitam que o pássaro faça ninho em suas cabeças. Rechaça, resiste, vence, toma posse da armadura de Deus, mas não pensa que vai vencer sem oração, sem vigilância, sem atitude proativa daqueles que, como Daniel, 3 vezes oravam por dia, para se revestir do poder, da graça, da força para vencer as tentações que de repente se apresentam, para fugirmos do pecado, nos desembaraçarmos do pecado que tenazmente nos assedia. Passamos como José, que diante da tentação da mulher de Potifar correu. Fujamos da prostituição, fujamos das paixões da mocidade, fujamos das tentações. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O mundo passa e com ele as suas concupiscências. Portanto, são todas atitudes que eu e você devemos tomar. Propôs Daniel no seu coração não se contaminar, e devemos fazer isso e renovar isto a cada dia, a cada manhã, ao meio-dia, porque nunca sabemos o que nos aguarda no minuto seguinte. Que a graça do Senhor seja sobre nossas vidas. Amém e amém.